Oi, Sheila. Me ouvem? Agora eu te escuto. Boa noite, feliz sábado. Boa noite, feliz sábado. Perdão, nós ficamos sem internet aqui. Eu estava só com o celular. Agora que a gente conseguiu conectar agora o nosso Wi-Fi. Seja bem-vinda à nossa classe Obrigada. Academia do Amor. Estamos muito felizes que você tenha aceitado o convite para estar aqui com a gente. Eu sei que você separou. Eu vou tentar só separar a luz aqui, mas pode ir falando que eu estou ouvindo, tá? Tá bom. Ficamos felizes que você separou um tempinho aí na sua agenda para estar falando com a gente. A nossa classe é uma classe voltada a casais. A gente fala de relacionamentos, criação de filhos, enfim. E eu queria falar um pouquinho sobre a Sheila. Ela é personal organizer, se eu falei certo, se eu falei errado, você me corrige, de São Paulo, esposa e mãe cristã. Ela é ganhadora dos prêmios Brilhante, Unilever e Tupperware Brasil, os cursos que ela tem. Idealizadora do Processo 21, fazendo da casa um lar, virtuosamente organizada e ordena kids, organização para crianças e adolescentes, colaboradora da TV Novo Tempo há 9 anos. Hoje ela tem um quadro semanal que ela participa, né, de um programa Entre Família. Ela é especialista, isso eu presenciei, graças a Deus, tive o prazer, né, em home organizer, rotina para pais multitarefas e assistência ao desorganizado ou ao desarrumado. Crônico ou pessoa em situação de acúmulo, coaching, treinadora motivacional. E o tema que a Sheila traz para a gente hoje é fazendo da casa um lar. Sheila, o microfone agora é todo seu, querida. Muito obrigada. Eu peço desculpa aí para vocês esse atraso no início, mas é isso. Eu trabalho com organização já há esse tempo e, como você falou, eu sou home organizer, ensinando realmente as pessoas a terem uma vida mais produtiva através da organização, capacitando pessoas nisso. Hoje em dia, né, com nosso dia a dia tão corrido, com tantas atividades que nós temos para fazer, a organização ela é algo fundamental no nosso dia a dia, né? Para que você tenha mais tempo com a sua família, tempo de qualidade para cuidar da sua saúde, cuidar da sua casa, do seu lar. E quando eu coloco o tema fazendo da casa um lar, porque casa pode ser qualquer lugar, né? A casa pode ser uma casa de madeira, pode ser uma casa, uma mansão, pode ser uma casa simples, pode ser uma casa de alvenaria, até mesmo uma barraca, uma cabana. A gente vê, às vezes, a gente passando aqui no centro de São Paulo, a gente vê ali casas tão simples embaixo de pontes, mas formadas ali uma casa. Mas o lar é a essência, né? É o que nós trazemos para dentro dessa casa. Não importa a estrutura dela. A organização, eu falo que ela vem somar nisso. Por quê? O marido sai para trabalhar, a esposa sai para trabalhar, os filhos vão para a escola, aquela dinâmica tão grande dentro da casa, e muitas vezes nós não temos o privilégio de aproveitarmos o nosso lar. A palavra lar vem de aconchego, de aproximação, de lareira, né? Então as pessoas ficavam bem juntinhas ao lado na lareira para elas se aconchegar, para elas se aquecerem. Então a palavra lar vem disso, de ficar juntos, de ficarem aquecidos, de ficarem próximos uns dos outros. Hoje em dia, eu falo que o inimigo tem colocado essa música, que é essa loucura chamada consumismo, né? Que a gente precisa de comprar tantas coisas o tempo todo, então você tem que trabalhar cada vez mais, ganhar mais dinheiro, e nessa ânsia dessas coisas que fora, né, da nossa realidade, fora do que a Bíblia nos orienta, a gente acaba perdendo o melhor da festa, que é a nossa família, quer estar na nossa casa, reunido com os nossos, participando de um culto, fazendo culto familiar, tendo tempo para o estudo da lição. Então, como casais hoje, né, vocês estão aqui, eu vou falar uma coisa, um ponto que, como eu falo muito para casais, em encontros de casais, em outros locais também, é um ponto que chama bastante atenção, que é a questão da colaboração. A gente sabe que a mulher tem uma carga grande na casa, né? Por conta da administração do lar, por conta do cuidado com os filhos, com o cuidado com a casa, saber o que falta, o que tem na casa. A gente sabe que fica muito a cargo da mulher isso.
e tem pouca colaboração do marido, muitas vezes. São poucos, olha, eu não sei de vocês aqui, nós não fizemos uma pesquisa antes, mas a grande maioria dos maridos não colaboram com a esposa como deveria. E o que é colaborar? Pode falar. 10 segundos. Eu não posso falar isso do Manuel, que além dele ser organizado, ele colabora em tudo. Olha aí, tá vendo? Então, por isso que eu gosto sempre de falar que existem as exceções, mas assim, a grande maioria de todos os encontros de casais que a gente fala, a gente percebe essa dificuldade. E por que eu falo colaboração e não ajuda? Não é ajuda, né? O marido não ajuda em casa, o marido colabora, porque ele também mora na casa, assim como os filhos. Então, parabéns ao Manuel, que continue assim, né? Colaborando com as atividades da casa, na educação dos filhos, porque isso é muito importante. E quando eu falo colaborar, gente, é lavar uma louça, fazer um arrozinho, uma salada, limpar a mesa, limpar uma bancada, limpar um chão, lavar uma roupa, ajudar mesmo no dia a dia, na dinâmica da casa, né? Colaborar na dinâmica da casa, assim como os filhos também. Os filhos aprendem mais através do exemplo do que através dos gritos e dos xingamentos, que às vezes os pais ficam tão nervosos da não colaboração dos filhos, que eles xingam, né? E ficam bravos e esbravejam, principalmente com filhos adolescentes, mas saibam que o exemplo fala mais do que a voz. Muitas crianças observam os pais o tempo todo. Se ele vê que o pai não faz nada, por que ele tem que fazer alguma coisa, né? Se ele vê que tem a mãe ali, que serve o pai, que serve ele, serve o pai, serve ele, por que ele tem que fazer algo? Então, assim, é muito importante, sim, o nosso exemplo aos nossos filhos, né? A Bíblia fala para a gente admoestar. O que é admoestar? É você ensinar a criança mostrando exemplo, mostrando coisas para ela. Olha, isso aqui você não deve fazer, por esse caminho você não deve andar, né? Mostrando, admoestar é você estar ali do lado mesmo, mostrando o caminho correto dessa criança. Então, ensinar a criança no caminho que deve andar é muito mais do que simplesmente falar, né? É você estar lado a lado com ela, dando exemplo o tempo todo. A gente sabe que o planejamento ele é fundamental dentro da organização. E o que é planejar? É mais do que você simplesmente colocar no papel. E eu gostaria de saber aqui, só levante a mãozinha para mim, tem bastante câmera fechada, mas se vocês quiserem levantar a mãozinha ou colocar aqui, qual de vocês aqui dos casais que fazem o planejamento semanal? Eu nem estou falando planejamento mensal, planejamento semanal. Quais os compromissos de vocês, o que tem que ser comprado na semana, quais as contas a serem pagas naquela semana? Tem alguém aqui que faz planejamento? Você tá me ajuda aí se você estiver vendo alguém, Fernanda. Eu acho que não, né? Também é uma porcentagem muito grande. Então, eu vou falar para vocês agora, como casais, que quem não sabe aonde ir, ó, o Eli e a Grazi, eles falaram, eu! Então, muito bem, parabéns aí para vocês, pro casal. Porque, assim, quem não sabe onde ir, qualquer lugar serve. É muito importante o planejamento. O planejamento, ele te dá clareza, você consegue visualizar aquilo que você tem pela frente. Então, assim, a sua semana, quais os seus compromissos, quais os seus custos, os gastos que você terá pela semana, se tem que pagar conta de luz, água, escola das crianças, se você tem que levar o carro para o mecânico, comprar algo para casa, algum alimento, planejar a semana, né? Essa semana eu quero limpar a geladeira, ou eu quero lavar uma peça de roupa diferente que está guardada há muito tempo. Quando a gente planeja, esse planejamento traz clareza, você consegue visualizar a sua semana. Então fica mais fácil da gente entrar em ação. Isso também faz parte da organização. Aos domingos aqui eu gosto de fazer as refeições da semana, porque da semana toda eu faço no domingo, eu tenho em média 2 horas e meia que eu gasto para fazer,
para que eu tenha tempo durante a semana para outras coisas, né? Eu faço atendimento às minhas clientes, como eu fui lá na casa da Fernanda e do Manuel, também faço atendimento online, então eu atendo muitas pessoas do mundo todo, o fuso horário é bem complicado, então eu atendo gente da Suíça, de Portugal, da Espanha, né, do Canadá, Estados Unidos, então eu preciso de me organizar nesse sentido, senão eu não consigo falar com todo mundo. Só que enquanto isso, eu tenho família que precisa de comer, a casa precisa ser organizada, enfim, né? Então, sem planejamento, a gente não consegue chegar a lugar algum. Eu gostaria de pedir a vocês que essa semana, começando agora, amanhã, depois do pôr do sol, que vocês chegassem, pegassem uma folhinha de papel, como essa daqui, e colocasse lá segunda, terça, quarta, quinta, pode começar domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E faça o planejamento. Experimente fazer isso. De coisa, é bem simples, não é nada, não precisa de fazer no computador se não quiser, nada. Você pode riscar ali ó, a folhinha com uma régua, com uma caneta e você vai planejar a sua semana. O que nós vamos fazer na segunda-feira? O que nós vamos comer na segunda-feira? Quais as nossas refeições? Você pode fazer o planejamento do cardápio da semana. Você sabia que quando a gente tem um planejamento, até mesmo das refeições, a gente gasta menos no supermercado? Né? Isso faz parte da economia doméstica, isso faz parte da economia familiar. Você saber o que você vai comer. É muito ruim a gente abrir a geladeira e na sorte a gente falar, ai, hoje tem isso, ai, a minha despensa está assim, assado, então vou fazer do jeito que está aqui. Não, procure ter organização nisso também. E para quem tem muita dificuldade em ser organizado, para o casal que tem dificuldade nisso, eu queria falar uma coisa para vocês. O nosso Deus é o Deus de ordem. Deus tem a ordem em seu caráter, né? Está no DNA de Deus. E se nós, como filhos dele, que somos, nós também temos a ordem no nosso DNA. Então, assim, é possível. A organização é uma habilidade a ser aprendida. Você pode aprender a se organizar. Olha, eu organizei algumas coisas na casa da Fernanda e eu perguntei para ela algumas vezes durante a semana depois, no pós-atendimento, se ela estava, e ela falou para mim, nós estamos nos adaptando, porque é uma outra realidade. Eu cheguei, eu modifiquei várias coisas dentro da casa dela, e agora ela precisa de se adaptar, ela está aprendendo, né, juntamente com a sua família, a ver as coisas de uma forma diferente, a dobrar uma roupa de uma maneira diferente para caber dentro do armário, a olhar a despensa de uma maneira diferente, né, sem gastar demais, com mais economia, né, Fernanda? Comprando só aquilo que é pão para dentro da despensa. Tudo isso faz parte da economia doméstica. O casal precisa de ver isso, trabalhar isso junto com a família. Então, assim, organização, escrevam essa frase. Organização é uma habilidade a ser aprendida. Todo mundo que tem uma parte cognitiva aí, que a cabecinha funciona, que consegue se organizar de alguma maneira. Todo mundo consegue se organizar de alguma maneira. Tem uma frase aqui que eu trouxe, ela saiu meio aplicadinha, mas eu vou ver se eu consigo ler aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Está falando sobre o hábito. Olha. Não é fácil construir bons hábitos. Aí está falando sobre o James aqui, que ele escreveu esse texto, ele fala, ele nos aconselha a ter uma forte razão do porquê de queremos desenvolver um determinado hábito. Aí ele fala que o seu hábito, ele vai determinar a pessoa que você quer ser. Olha que interessante. O seu novo hábito, ele vai determinar quem você vai ser. Se você quer emagrecer, mas você só come fast food, toma refrigerante, come chocolate, todo tipo de doce, é sedentário, você vai conseguir emagrecer? Adianta você ir lá fazer 30 minutos de abdominal com esse novo hábito? Ai, meu novo hábito agora é fazer abdominal. Vou lá, faço 30 minutos de abdominal. Aí depois eu vou, como todo fast food, toma refrigerante, não faz nada mais o resto do dia. Quer dizer, o seu novo hábito, o seu hábito de organizar, ele vai representar lá quem você quer ser. Então, se você quer ser mais organizado, você precisa de ter hábitos de uma pessoa mais organizada. Você pode organizar suas finanças, você pode organizar a sua casa e, principalmente, gente, como casal, nós precisamos de ter tempo com Deus. Um casal que ora junto, ele cresce junto, né? A gente precisa de ter tempo em oração individual, tempo de oração com o casal e tempo de oração com a família.
Se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, e quando a gente fala em colocar Deus em primeiro lugar, não é só você levantar às 3 horas da manhã e ler lá a apostila das 40, né, madrugadas, não, isso não é suficiente. Então é necessário que você tenha o seu momento com Deus, mas que você também ore com a sua esposa, ore com seu esposo, e depois você tenha um culto familiar, né? O casal precisa de orar para resolver os problemas conjugais e para resolver os problemas familiares. A família ora por um todo, né? Ora ali pelos filhos, pela casa, por tudo, pela saúde de todos os outros familiares, e individualmente a gente ora pelas nossas necessidades individuais, uma vez que a nossa salvação, ela será individual, né? Então é necessário que a gente tenha esse tempo com Deus. Todos os dias, escolha o melhor horário para você, nem que você leia um texto bíblico, uma promessinha da Bíblia, não precisa ser nada extenso, mas aprendam a orar. Eu estou atendendo uma cliente, ela é da Itália, e eu não lembro agora a religião que eles fazem parte, mas eu acho muito bonitinho, porque às vezes eu estou falando com ela no final da tarde aqui, mas já é noite lá. E ela e o marido, eles estão em cidades diferentes agora, nesse momento. E ela fala comigo, Sheila, eu vou finalizar aqui com você porque eu preciso fazer oração com meu esposo. Mesmo distante, eles fazem os cultos juntos, por telefone. Isso é bênção para o casamento, né? Isso faz parte da organização pessoal. Então, não adianta só, eu escrevi até sobre isso hoje no meu Instagram, que a organização, não adianta só a gente ter organização, a organização da sua casa, ela fala muito sobre você, sobre como você está por dentro. Pessoas depressivas ou que estão deprimidas, que estão entristecidas, que estão sem motivação para a vida, ou estão, né, com algum tipo de decepção, a casa fala sobre isso. Então, às vezes, você chega numa casa escura, uma casa suja, ou uma casa que está bagunçada, e não é porque a pessoa é relaxada, porque a pessoa é porca, não. Ela está se sentindo daquela forma e a casa automaticamente ela externa isso para casa. Eu sou especialista em pessoas em situação de acúmulo, eu chego em casa de pessoas que têm bagunça do chão ao teto, que não dá para a gente entrar. Mas aquilo não chegou de um momento para o outro. As pessoas estão deprimidas, estão chateadas, estão enlutadas, né? E olha onde nós estamos vivendo hoje em dia, com essa Covid, que quando não morre alguém da família, alguém que a gente conhece, todo mundo tem alguma tristeza nesse momento. Então a gente precisa de cuidar disso como família, como casal, sabe? Cuidar bem dos nossos relacionamentos e cuidar bem do nosso relacionamento com Deus também, para que o nosso casamento prospere, para que seja uma bênção para nós e para a nossa família, né? Deus, ele deseja restaurar os nossos lares. Ele deseja pôr essa ordem dentro da nossa casa, organizar e restaurar os casamentos que estão aí com brechas, né? Por falta de diálogo. Tem marido e mulher que não conversa, que não tem diálogo algum. Falta dessa união mesmo, sabe, familiar, da gente reconhecer o outro pelo olhar, a gente olhar para o marido, para a esposa, e você saber o que ele está falando com você. Porque isso é relacionamento. E às vezes a gente não trabalha esse relacionamento com Deus também, né? Então, assim, quando a gente se relaciona com alguém, você já tem uma melhor amiga, ou alguém que você olha assim, só de você olhar assim, a pessoa já sabe o que você está falando, você já ri, já chora, só de olhar. Por exemplo, eu tenho uma irmã que, assim, só de olhar para ela à distância, ela já sabe o que eu estou pensando ali, a gente já dá gargalhada, parece que a gente está conversando por telepatia. E não é. Um casal precisa disso, ele precisa de ter essa união, e isso é prática. E como que a gente desenvolve esse relacionamento? Tendo tempo. E para ter tempo, precisa ter organização. Então, assim, a gente precisa saber o que a gente prioriza. A gente trabalha demais, a gente gasta tempo demais, às vezes, trabalhando, e a gente não investe tempo nos nossos relacionamentos familiares. Não só para o casal, mas para os filhos também. E eu quero falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente fica tão preocupado com o filho que vai numa festinha, ou o filho que vai, né, sair, porque nós estamos vivendo num mundo muito perigoso, né? As coisas acontecem, principalmente quem mora aqui em São Paulo, a gente sabe disso. Mas saiba que o inimigo não quer que o seu filho saia de casa ou da igreja para roubar a vida do seu filho. Ele quer roubar a vida do seu filho dentro da sua casa, sabe? Com a negligência. A gente não prestando atenção, não ouvindo, não parando para escutar os nossos filhos, conversar com nossos filhos. Não tem diálogo, né? Esses malditos desses celulares o tempo todo, jogos,
né? Não tem interação. E isso cabe a nós, como pais, né? Marido, mulher, chamarmos os nossos filhos e termos esses momentos. Por isso que eu falo para vocês a importância de nos relacionarmos. Não só o marido e a mulher, mas com os filhos também. E com Deus principalmente, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda. Então, assim, diálogo tá difícil com o filho. Esses dias eu recebi até a minha filha estava perto quando ela ouviu o áudio, e minha filha tem 10 anos. E ela ouviu a mulher falar que ela não tem o controle dos filhos sobre redes sociais, sobre celulares. E aí, quando eu perguntei para a moça sobre a idade dos filhos, ela falou que um tinha 7, o outro tem 10. Como é que a gente não tem controle sobre uma criança de 7, 10 anos, como pais? A gente tem que ter esse controle. Isso vai ser cobrado de nós. Deus vai chegar para nós e vai perguntar para nós onde está a família que Ele nos deu, e nós vamos ter que apresentar. Senhor, eis aqui a minha família. Aqui está meu esposo, aqui estão minhas filhas, né? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, não, gente. As informações chegam rápido para eles, os amigos, né? O mundo tem muitos atrativos, muitas coisas boas. Mas a gente tem que mostrar que aqui dentro de casa é gostoso também. Que aqui dentro tem amor, tem aconchego, tem lar. E é isso, fazer da casa um lar. É fazer dessas paredes de alvenaria que a gente tem em casa, fazer esse aconchego, fazer com que o filho sinta falta de casa, mesmo que ele esteja num lugar legal, que o marido queira regressar para casa depois de um dia de trabalho, porque ele sabe que ali ele vai ter o diálogo com a esposa, ele vai ter um carinho, vai ter uma atenção, né? E que os filhos gostam de estar ali porque ali tem família junto, reunida para bater papo, para conversar. Então, assim, se você não ouviu nada do que eu disse agora, nada, simplesmente não esqueça de tornar firme o seu relacionamento com Deus e com a sua família. Aprenda a dialogar. Não é fácil para quem não gosta de conversar, gente. Para quem não gosta de ter esse tete-a-tete, eu sei, é um exercício diário. Aprenda a dar atenção para sua esposa, aprenda a dar atenção para o seu esposo, aprenda a dar atenção para os seus filhos. Ser exemplo, sabe? Ser exemplo, e isso vai fazer com que essa essência do lar ela tenha novamente, assim, ela, né, se sobressaia novamente. É tão gostoso a gente chegar numa casa que a gente percebe que a paz existe, né? Não só pela ordem, uma casa organizada, uma casa limpa, mas pelo bom relacionamento das pessoas que moram ali também. Deus deseja isso para nós, e eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês essa noite, que vocês sejam abençoados através da ordem, desse DNA, dessa parte do caráter de Deus, que Deus é um Deus de ordem. Ele começou tudo muito organizado, desde a formação do mundo, né? O dia que ele nos criou, e da mesma forma, ele tem dia e hora marcada para voltar. Nós não sabemos, mas eu tenho certeza que ele sabe o momento certo que ele vai levantar do trono e Jesus vai voltar para nos resgatar, porque ele tem isso tudo organizado, né? E nós também precisamos de nos organizar se nós queremos estar lá com Jesus. Tem um versículo que fala lá, né? Que fala sobre coloca a tua casa em ordem, né? Então, assim, colocar a casa em ordem, gente, é mais do que você varrer a sua casa, de dobrar gavetas, sabe? Isso aqui tudo vai ficar por aqui mesmo quando Jesus voltar. Não vai ficar pedra sobre pedra. Mas a nossa família, o nosso casamento precisa estar firmado na rocha que é Cristo. A gente precisa de ter essa conexão, de ter essa certeza que nós e nossa família iremos para o céu com Cristo. Isso tem que ser uma certeza para nós. E tem que ser um trabalho diário. Não é fácil. O tempo que a gente não está com o nosso filho, alguém está. Numa rede social, numa televisão, num CD de música. E essa conexão com o esposo e com a esposa também é necessária, como eu disse, né? É necessário que a gente se fortaleça, assim para os nossos filhos também. Se vocês tiverem alguma pergunta para falar sobre organização, de repente aí uma organização da casa, financeira, ou alguma dúvida que vocês tenham, eu vou abrir aqui um tempinho para vocês. Eu peço que a Fernanda me ajude, que eu não sei se eu estou vendo todos. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Deixa eu ver.
Alguém tem alguma pergunta? Tá todo mundo quietinho. Deixa eu ver aqui no chat, quem alguém falou alguma coisa. Olha, o Eli e a Grazi está falando que eles usam o aplicativo do Google Agenda, né? Então, é isso aí, a gente precisa de ver o que funciona para a gente, para se organizar. Eu sou da agenda e do papel, eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto do papelzinho, da agenda, do meu planner, mas também não... Tenho também aqui alguns aplicativos que eu uso para organização. O importante é a gente se organizar, né? Seja na parte analógica ou digital, mas fazer. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Viu, Sheila, comentando sobre a organização, né? Porque eu me lembro bem que eu falei, mas estava tão ruim as minhas coisas, você falou, não estava organizado, estava arrumado. Porque às vezes a gente acha que organizou, né? E organizar é deixar as coisas práticas, né? À mão, quando você procurar, você saber onde está, né? E faz um diferencial. Às vezes a gente, de cara, pode ser que a gente não valorize isso. Mas quando você fala sobra tempo, é muito verdadeiro. Tanto é que eu me empenho já em arrumar uma gaveta rápido, porque eu quero que ela fique organizada, porque eu já sei o que tem lá dentro. E às vezes a gente fala, mas não é importante. E às vezes a gente fala, não consegui estudar a lição, não consegui ler, porque não tive tempo. Mas porque também não tenho as coisas organizadas. Isso também impacta. Fazer as e coisas. Tem a diferença mesmo entre arrumar e organizar. Eu gosto sempre de deixar um exemplo assim. Imagine que sobre uma mesa existem vários botões coloridos. Botões vermelhos, azuis, amarelos, dourados, redondos, quadrados. Você pega um pote, você recolhe todos aqueles botões e põe dentro de um pote e tampa. Eles não estão mais jogados sobre a mesa, então estão arrumados, né? Se alguém chegar, não vai achar assim, nossa, que bagunça, os botões estão todos espalhados. Não. Mas quando você organiza, você vai pegar vários potes e você vai colocar cada botão da mesma espécie dentro de um determinado pote. Então, só os amarelos, só os vermelhos, só os dourados e assim por diante. Isso é organização. Quando você precisar de um botão vermelho, você vai no pote de botão vermelhos e vai pegar. Você não precisa de despejar todos os botões sobre a mesa novamente. Né? Então, a organização, ela é prática, ela te traz essa praticidade. Quando você se organiza, eu estou terminando uma turma agora do Virtuosamente Organizada, que é um curso que eu dou online, um curso não, é uma mentoria, e eu termino agora amanhã à noite com as minhas alunas. O que eu ensino nessa mentoria é que elas aprendam a se organizar durante toda a semana para chegar no sábado e receber o sábado. Como que você recebe o sábado na sua casa? Com gritos e xingos, desliga essa televisão, menino, liga para o marido, vai, traz o pão, que o pão ainda não chegou, porque não tem planejamento, não tem organização, né? É aquela loucura, abaixa, já deu o pôr do sol, o que os vizinhos estão pensando numa hora dessa, essa música alta? Porque é tudo tão confuso, né? Mas quando a gente consegue se organizar, quando vai entrando as horas sabáticas, o ambiente da casa vai entrando também nas horas sabáticas, né? A energia baixa, então você coloca um hino para tocar, o alimento do pôr do sol já está pronto, as roupas que vocês usarão no sábado já foi preparada. Isso é organização. E essa organização, como a Fernanda disse, vai te proporcionar tempo para ficar com Deus também. Tempo para o estudo diário da lição, tempo para o estudo da Bíblia, para o culto, né? Para chegar no horário. Hoje eu achei bem bonitinho, a professora infantil aqui da nossa igreja, ela mandou um cronograma cedo para que as mães se organizassem para conseguir chegar com os filhos cedo na escola sabatina. Então ela falou, olha, deixa a comida preparada, deixa a roupa já separada. Ela foi orientando tudo que os pais podiam fazer para chegar no horário. Eu achei muito bacana da parte dela, fazer um cronograma para os pais. Porque existem pais extremamente perdidos, né? Que com o horário que chega no amém, que não leva justamente, porque não tem essa organização semanal. Então, assim, gente, eu falo como especialista, eu trabalho, olha, uma outra curiosidade, eu não fui organizada a minha vida inteira, né? Eu sofro de desorganização crônica. Então, e hoje eu trabalho com organização, né? Eu sofri com desorganização por mais de 30 anos na minha vida. Sofrer, porque a gente sofre quando a gente é desorganizado. E a gente não é desorganizado porque a gente quer. Mas, hoje, eu trabalho com organização. Eu recebi prêmios através da organização. Eu faço um programa de TV falando de organização.
Eu estou falando aqui, olha, para mais de 18 casais aqui, ao vivo, falando sobre organização, né? E essa capacidade não vem de mim. Não foi uma varinha mágica que eu fiz assim, ó, e me tornei uma pessoa organizada. É Deus que capacita a gente. Mas a gente tem que abrir espaço e buscar nisso. Buscar essa ordem. E se eu conseguir, gente, olha, vocês conseguem. Tenho certeza que vocês conseguem também, tá? Aprender essa produtividade, serem mais produtivos, serem pontuais e usufruírem dessa bênção que é a ordem na vida de vocês. Vocês terão mais tempo com a família, mais tempo como casal, né? Ficar juntinho aí, aproveitar a entrada do sábado, do pôr do sol, chegar na igreja no horário, vai ser muito proveitoso para vocês, eu tenho certeza. Acho que é isso, né, Fê? Ok. É isso, querido. Muito obrigada mais uma vez. Foi muito valioso o tempo que a gente passou aqui. Eu acho que, às vezes, a gente acha que tá organizado, mas eu, pelo menos falando por mim, ainda estou longe. Por mais que eu tente, às vezes, manter a organização, ainda estou longe, porque eu acho que quando você corre com o horário, é porque você não organizou alguma coisa que você não fez no tempo que tinha que ter sido feito. Então, eu preparo a comida do sábado antes, né? E, às vezes, por não ter marcado no celular, que eu marco muito no celular, nossa, faltou isso. Aí você tem que sair, então, eu penso, falhei, deveria ter anotado tudo, pensado, o que eu vou comer, é o que você falou, né? Se você se organizou a semana toda, então você sabe o que você vai comer na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira. Então, tudo tem que estar ali à mão. Não é que tem que ser assim porque tem que ser assim, é porque é melhor ser assim, né? Isso. A organização, ela não precisa ser engessada, não é uma coisa chata, né, que você não pode nem respirar. Pelo contrário, ela é prática, é para que você tenha praticidade no seu dia a dia, para trazer leveza no seu dia a dia, não é um peso, muito pelo contrário. Até porque ela te deixa mais livre, eu percebi isso. Querendo ou não, você fica mais livre para outras coisas. Você até fala, nossa, aquilo eu nem preciso fazer, você já acostuma e já continua colocando em ordem. É o que eu te falei, a gente está se adaptando e vai colocando em ordem. As minhas alunas chegam no domingo todas chateadas, frustradas. Elas chegam assim para mim. Eu não aguento fazer tantas coisas e trabalhar tanto, eu trabalho fora e cuido, eu não consigo, parece que eu fico rodando em círculos e minha casa nunca tá. Elas chegam assim. Aí elas saem hoje, né, no nosso último encontro que a gente fez agora à tarde. Ai, Sheila, minha casa tá uma delícia. Ai, eu gostei tanto, essa semana eu consegui aproveitar tanto, eu não quero parar com isso nunca mais. É experimentar. Experimente a ordem na sua vida, experimente a ordem na sua rotina e você vai. Faça isso que eu estou falando com vocês. Esse passo bem simples. Pegue uma folhinha, anote aí o que você vai fazer no domingo, na segunda, na terça. Adiante o que você puder já assim no domingo, questão de alimentos para a semana. E na sexta-feira, manda um recadinho lá para a Fernanda, que a Fernanda me conta se foi melhor ou se não foi melhor a semana de vocês. Tenho certeza que será. Mais uma vez, obrigada, Sheila, te agradeço de coração. Não vai faltar oportunidade também para presencial, que a gente volte logo com as classes, né, na Igreja Alvorada. Se Deus quiser. Já fica o convite aqui para estar outras vezes conosco. Vai ser um prazer muito grande estar com vocês. Deus pode continuar te abençoando, abençoando a sua vida também, tá? A família toda. E amém. Que você prospere cada vez mais em todos os setores. A gente não fala só no setor financeiro, né? Acho que tem que ser em tudo, que daí a gente fica com uma vida equilibrada, né? Amém. E eu vou pedir para você encerrar para a gente com uma oração. Claro, vamos orar sim. Vamos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós agradecemos a Ti essa oportunidade de estarmos aqui reunidos numa sexta-feira à noite, no sábado já, né, para nós, para falarmos um pouco da Tua palavra, ouvirmos aqui dos Teus conselhos sobre a ordem para nós. A organização, ela simplifica a vida. Por favor, Senhor, nos ajude a tornar a nossa vida mais simples, simplificada e abençoada através da ordem. Abençoe cada casal aqui individualmente nessa noite, com as dificuldades, os anseios de cada um. O Senhor conhece, visite cada lar nesse momento, Pai. Visitando, curando, reparando as brechas, tirando o inimigo da casa dessas pessoas e que os seus santos anjos permaneçam ali, que seja um lar de paz
e que o Senhor possa fazer das nossas casas lares, lares de amor, lares de paz, e que as pessoas, ao olharem para nós como família, ao olharem os nossos lares, elas sintam a sua presença aqui também. Nós te pedimos essas bênçãos não porque haja em nós qualquer mérito, mas nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigada, Sheila. Eu que agradeço. Sábado abençoado. Todos vocês também fiquem com Deus, um sábado abençoado, e que amanhã também Deus possa estar conosco através de nós assistirmos o culto, né? Amém. Então, boa noite a todos e fiquem com Deus. Tchau. Obrigada, Sheila. Um abraço para todos. Obrigada, Tchau, eu que agradeço. Tchau, tchau. Foi com Deus. Obrigada.